Oi, amores, tudo bem? Tudo bem, tudo certinho? Já que passando, trazendo material novo, deixando um recadinho para vocês se cuidarem, tá? Cuidarem da saúde, cuidarem da família, cuidarem aí dos vovôs e das vovós, tá? E não perderem o foco, tá bom? Fazerem os exercícios do módulo no finalzinho, tá? Módulo novo, Civilizações da América, Civilizações pré-colombianas. Aqui é uma tela de apresentação, a primeira, trazendo pra gente as civilizações pré-colombianas. Eram chamadas assim porque eram civilizações que já viviam na América antes da chegada do Cristóvão Colombo. Tá bom? Colombo vai chegar aqui, assim como Portugal veio para cá, para o Brasil, Colombo vem para a América, coloca o pé ali no Mar do Caribe, né, na América Central, e vai colonizar, né, a Espanha. Na verdade, Colombo veio a mando da Espanha, vai colonizar aquele pedacinho dali da América Central, um pedação da América do Sul, tá? E a gente vai ver quem é que estava vivendo aqui antes do Colombo chegar, tá bom? Essa próxima tela tem um mapinha identificando aqui, né, os principais povos, né? Eram muitos povos, muitos grupos, né, indígenas, mas principalmente maias, astecas e incas. Então eu tenho aqui em verdinho os maias, tenho aqui um azul mais clarinho, um verde mais clarinho os incas, né, nessa região do Peru, os maias ali em verdinho na América Central, e no sul do México, ali é o sul do México, tá? Os astecas. Tenho aqui o Império Azteca. Os astecas vão se desenvolver ali perto do século XII, no sul do México, e vão dominando povos vizinhos, vão tornar esse território, né, um grande império, tá? Os incas também vão se tornar aí um dos maiores impérios, né, dessa época aí, e os maias já não, nem tanto, os maias não vão formar um grande império, tá? Lá na frente a gente vai ver os maias. Aqui traz pra gente, eu coloquei aqui na tela, a capital do Império Azteca, que era Tenochtitlan. Tenochtitlan é a atual cidade do México, capital do México mesmo, tá? Quando os espanhóis chegaram, pessoal, e viram Tenochtitlan, ficaram encantados, né, com o desenvolvimento que havia lá, com a ornamentação, os templos, né, eles eram politeístas. Os espanhóis acharam o número de pessoas que viviam na região, no local, né, na capital do Império Azteca, atual cidade do México, ficaram encantados com tudo aquilo, né? Então, assim, para a gente perceber como os europeus achavam que eles eram mais importantes no mundo, né, e etc. Mas quando chegaram aqui, eles viram que existia aqui cada grupo indígena, né, cada sociedade aí, cada civilização, perdão, que já vivia aqui na América antes do Colombo chegar, tinha o seu desenvolvimento, tinha a sua particularidade, e isso deixou os espanhóis, né, muito curiosos, tá? Essa tela aqui, Sociedade Dividida, fala pra gente de uma sociedade hierarquizada, né? Uma sociedade dividida no sentido de no topo está o imperador e na base está o pessoal que era escravo, né? As pessoas que eram consideradas escravas, então dividida nesse sentido, tá? Existiam os sacerdotes, né? Existiam os militares também no meio ali dessa pirâmide. A economia era agrícola, eles construíram, perdão, chinampas. As chinampas eram como se fossem canteiros flutuantes, né? Eles tinham que lidar com as cheias, com as vazantes, então construíram essas chinampas. Então a gente percebe algumas técnicas, né, que eles já conheciam para poderem viver, para poderem sobreviver ali na região, tá? Essa tela fala de política, a organização, perdão, política era uma monarquia militarizada, né? O imperador está no topo, o imperador tudo tinha que passar pela mão dele, era o centro assim, né, da política asteca. A religião politeísta, tá? A gente lembra aqui da religião ser politeísta, da crença em vários deuses, tá bom? Aqui eu tenho os incas no Peru, né? Agora eu já estou falando dessa parte verdinha que eu falei lá no primeiro mapa. Os incas estão aqui nessa região do Peru, né? Os incas estão vivendo aqui. A gente vai ver o Império Inca também se formando, a gente vai ver um Império Inca muito desenvolvido, a gente vai ver o Sapa Inca, né? O Sapa Inca que era o imperador, e a capital era Cusco. Tá? A capital do Império Inca era Cusco. O Sapa Inca era a denominação que dava para o imperador dos Incas. Aqui a gente vai ver uma organização política e social baseada aí no governante também, né, venerado, né, uma teocracia, venerado como se fosse um deus. E aqui do lado, os terraços agrícolas, que na verdade, como a capital, por exemplo, uma cidade, perdão, muito importante, né, para os incas era Machu Picchu, então construída em cima de uma montanha. Aquela região ali, né, do Peru, onde eles estavam localizados, era muito alta, muito montanhosa. Então esses terraços era para aproveitar mesmo o território para poder plantar, né, que era uma das principais economias deles, era a agricultura.
Incas politeístas também, tá? Machu Picchu aqui como uma cidade sagrada. Aqui eu tenho os maias, né, se desenvolveram ali no que a gente conhece como Mesoamérica, aquela região ali, né, no meio do caminho ali entre uma América do Norte, perdão, e América Central. Não vão desenvolver um grande império, vão se organizar em torno aí de cidades-estado, né, e independentes. Por isso que o império, na verdade, precisa, né, de uma união, de estarem muito perto, né, de estarem em torno aí de uma política. Aqui não, aqui a gente não vai ver na verdade não vamos ter um imperador, porque não é um império, né, obviamente. Mas elas eram muito independentes, as cidades, né? Um império não precisa disso, né? O império não se baseia, muito pelo contrário, né? O império é aquele território que está concentrado ali, né? Muito juntinho, né? E que vai crescendo, crescendo, crescendo muito, tá bom? Aqui tá falando da Mesoamérica, ou seja, aquele pedacinho ali que a gente chama de istmo também, né? Que tá ligando um pedaço da América ao outro. E o fato dos maias estarem se desenvolvendo nessa região aqui, né? Onde está um pedaço do México, Guatemala, Belize e Honduras, tá? Aqui a gente tem características dos maias, né? O líder era o chefe religioso, político e militar também. Eu tenho uma economia também agrícola. Então a gente percebe essas características, né? Terraço agrícola, as chinampas, né? Eles se desenvolvendo assim uma cultura própria. E aí, quando os espanhóis chegam, a gente percebe que isso tudo vai cair por terra, né? A gente percebe que os espanhóis vão invadir, vão acabar com a cultura dos indígenas, vão explorar, vão escravizar esses indígenas por conta de metal precioso, né? Da ganância que os espanhóis tinham. Eles queriam era metal precioso, vão trazer doenças para cá. Então os indígenas vão sucumbir, né? No século XV, quando os espanhóis vêm, né? Vai ter massacre, muitos indígenas vão morrer, né? Vocês já devem ter visto isso, creio que no 5º ano, mas aqui o material traz pra gente de novo, então a gente tem que falar, né, desses espanhóis, assim, aculturando, né, transformando a cultura desse indígena, né? Aqui no Brasil, por exemplo, aqui também na América Central, os indígenas tiveram que ter outra cultura, né, praticar outra religião, e isso, na verdade, foi uma violência com os indígenas, né, gente? Deixar aqui os exercícios para vocês, façam o exercício do módulo, tá? A gente está nas civilizações da América, povos pré-colombianos, tentem fazer, vou deixar o gabarito para vocês, e no próximo módulo, na próxima unidade, a gente vai corrigir alguns exercícios, tá bom? Se cuidem, beijo, fiquem com Deus, até!